Gente, quando a gente está falando de aposentadoria, quanto mais tempo a gente tiver para fazer aportes até lá, menor pode ser esse aporte. Então, assim, se você quer aposentar daqui a 30 anos, você vai ter que fazer um aporte menor do que se você fosse aposentar daqui a 20 anos, por exemplo. Então, assim, melhor momento para começar ontem, segundo melhor hoje, tá? Luiz, eu não pensei nisso ainda e já estou perto da aposentadoria. Então, que bom que ainda não chegou e que dá para a gente se preparar para isso, tá? Mas aí a gente precisa de um aporte mensal um pouco mais alto para que você consiga mensalmente também receber um valor interessante, né? Porque a gente recebe mensalmente o investimento, o rendimento do valor que a gente tem investido. Então, se a gente tem um valor investido maior, nosso rendimento, consequentemente, vai ser maior, tá? Claro que a alíquota de retorno é a mesma, mas quanto maior o seu bolo de dinheiro, maior vai ser a parte mensal ali que ele vai render, tá? Então, quanto mais cedo você puder começar, melhor para o objetivo de aposentadoria, porque aí você pode contar com o fator tempo e não precisa colocar um aporte tão alto. A gente já tem o INSS, que é uma proposta de ser uma aposentadoria, mas a gente sabe também das questões que tem. Por exemplo, a gente tem uma população que felizmente está vivendo mais, então cada vez mais pessoas vão depender desse sistema de aposentadoria e cada vez essa balança tende a ficar menos pessoas contribuindo e mais pessoas precisando usufruir. Então, depender 100% do INSS acaba ficando um pouco perigoso e começar a fazer uns aportes, mesmo que pequenos, pode não te dar toda a renda mensal que você precisa, mas pode complementar a sua renda do INSS. Então, assim, de toda forma, é interessante você começar agora, tá? Vamos falar sobre um ativo financeiro que faça sentido para esse tipo de objetivo, e aí eu vou compartilhar aqui com quem está na sala, o próprio sistema do Tesouro Direto. Como eu havia falado na aula de investimento, o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros do Brasil, porque simplesmente é quem faz o dinheiro que está envolvido nessa jogada, né? A gente está falando aí de títulos emitidos pelo governo, então são títulos super seguros, afinal de contas, se o sistema brasileiro acabar, é porque o sistema bancário já foi, a CVM já foi, então assim, em termos de segurança, o mais seguro que a gente tem é o Tesouro Direto, tá bom? Inclusive, o Tesouro Direto atualmente já tem uns, vou colocar 10 anos para cá, mas assim, recentemente, de 5 anos para cá, eles têm facilitado cada vez mais a entrada de pessoas que estão começando a investir. Então, vocês vão ver que só de entrar no site do Tesouro Direto, é tesourodireto.com.br. Lá você já vai ser muito bem direcionada para onde você precisa. Por exemplo, você vai ver que na parte de cima já tem simuladores, os produtos, como investir, e tem também umas ferramentas que assim, eu quero receber X reais por mês. Quanto que eu preciso aplicar mensalmente para chegar nesse objetivo? E é isso que eu estou compartilhando aqui na tela. Então, vamos a essa primeira simulação. E aí também eu vou mostrar a plataforma da aula de hoje, porque aí, assim, usa uma média mais geral de investimento. Agora a gente está no momento que a taxa de juro está alta. Então, quem começar a investir agora já vai sair na frente, porque a rentabilidade vai ser maior. Todo mês, por exemplo, eu vou investir R$ 200 por mês na minha aposentadoria. Todo mês eu vou comprar um título diferente, mesmo que seja do mesmo tipo anterior. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra para 2055. Esse mês eu vou comprar esse tipo de ativo. No mês que vem, eu vou comprar o mesmo tipo, mas eu vou comprar um pedaço de um novo título emitido. É meio confuso, mas assim, é como se fosse um supermercado mesmo. Todos os meses os produtos são disponibilizados e quando acaba, repõe esse estoque. Mesmo sendo da mesma marca, é um outro produto. Então, aqui vai funcionar da mesma forma. Então, hoje, quem começar a investir agora, vai pegar uma taxa de juros maior, provavelmente do que o mês que vem e provavelmente do que o mês que vem, já que a gente está numa tendência de queda da Selic. Inclusive, ontem ela teve mais uma quedinha aí, né? Foi para ontem não, quarta-feira. Ela teve mais uma queda, saiu de 14,75 para 14,25. Então, assim, é uma mudança que afeta a rentabilidade dos ativos financeiros. Então, quanto antes você investir e em momentos de taxa de juros alta, maior é a sua rentabilidade. Tá? Então, aqui no Tesouro, ele vai simular com os números que tem hoje. E na ferramenta da aula de hoje, eu peguei uma média geral para você também não ficar achando que precisa de menos dinheiro do que de fato precisa. E essa rentabilidade ao longo do tempo ali é uma média mais ou menos de 8% ao ano,
líquido, tá? Tirando a parte de imposto de renda. Então lá vocês vão ver que vai dar um valor um pouco mais alto do que a simulação aqui no site do Tesouro, mas é porque aqui nesse momento a gente está no momento de juros altos. E lá a gente está considerando uma média geral, tá bom? Então nessa simulação aqui, você vai colocar a sua idade atual e a idade que você quer aposentar. E qual a renda mensal que você quer receber. Aqui vai funcionar como uma espécie de mesada. Você vai receber por 20 anos esse valor mensalmente. É bem legal essa proposta do Renda Mais, porque era uma dificuldade grande de ativos financeiros. Como é que a gente vai ter essa previsibilidade de, mesmo em investimentos tão longos, conseguir garantir um valor mensal para aquela pessoa? Até então, isso era feito com ação e fundo imobiliário, que são ativos financeiros um pouco mais arriscados, né? Que já é renda variável. E mesmo assim, como é renda variável, a gente não conseguia falar, eu consigo exatamente esse valor mensal. Ia depender muito do mercado naquele momento, e aí o Tesouro Direto criou aqui essa modalidade do Tesouro Renda Mais, que ele é atrelado à inflação. Então a ideia é que sempre seu dinheiro valorize mais do que a inflação anual. Então, por isso que é interessante utilizar ele para aposentadoria, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu vou falar que tenho agora 30 anos, quero me aposentar aos 60, quero receber por mês 5 mil reais e não tenho nenhum valor ainda acumulado. Vamos ver quanto que... Acho que esse valor, inclusive, já é o de... vai pedir para logar. Não. Vou fazer de novo, que não era para ele pedir para ele logar, não. Caminhão do gás passando na sua rua. Podia passar a internet para deixar eu fazer a aula, né, Brasil? Pronto, vamos voltar. Ó. 30 anos, quero aposentar aos 60 e a renda mensal que eu quero é de 5 mil reais, por exemplo. Não tem nada aplicado ainda e vou clicar em simular. Ó, quando eu clico em simular, ele já mostra qual que deve ser o ano do título que eu tenho que aportar e também o valor mensal médio que eu tenho que colocar todos os meses. Nesse caso aqui, para aposentar daqui a 30 anos, querendo receber 5 mil por mês, segundo o Tesouro Direto, a gente precisa colocar todos os meses R$ 639. Ou seja, para você receber 5 mil durante 20 anos, você precisa mensalmente colocar R$ 640. Bem legal, né? Eu acho que dá mais clareza para os números. E aí você vai ver, ó, que se eu diminuo também, eu quero só um complemento de renda, eu quero receber por mês ali 2.500 dessa aplicação. Como que vai ficar esse resultado? Ao invés de ter que aportar R$ 640, você vai aportar agora R$ 319. Ou seja, você pode fazer literalmente o complemento, né? Além de todos os meses ali pagar o INSS, que você já paga, geralmente já é debitado na folha mesmo, né? Você pode fazer um aporte mensal para você garantir esse complemento de renda aí a partir, para conseguir R$ 2.500, R$ 319. Luísa, mas e se eu quiser só, por exemplo, R$ 1.000 por mês? Quanto que eu deveria aplicar? Vamos ver? Olha lá, com R$ 130 por mês, você já consegue essa mesada aí mensal durante 20 anos de R$ 1.000 por mês. Tá? Então, assim, dá para começar com um valor que nem é tão alto quanto a gente imaginava. E claro, quanto menor o tempo que você tiver até a aposentadoria, por exemplo, vamos supor que ao invés de aposentar aos 60, eu queira me aposentar aos 55. Para conseguir os mesmos R$ 1.000, que agora eu tenho que aplicar 129, eu teria que aplicar R$ 191 por causa desses 5 anos que eu decidi antecipar minha aposentadoria. Então, vou ter que fazer um aporte maior, tá? Então, a lógica basicamente é quanto mais tempo você tiver, menos o valor do seu aporte mensal. Aqui na plataforma, deixa eu compartilhar aqui. Cadê o simulador? Aqui. Vão ter duas abas, quanto que eu quero receber por mês e também quanto que eu já tenho acumulado, ou seja, o valor cheio que eu aplicar agora, quanto que ele vai me render mensalmente. Aqui, ó, nessa simulação, vocês vão ver que por 20 anos. 20 anos. Pronto, para uma renda mensal desejada de 5 mil, eu preciso de um aporte
de 1.510 por mês. Provavelmente, se eu colocar esses mesmos números lá no Tesouro Direto, vai dar um aporte mensal menor, porque aqui eu estou considerando uma taxa média de 8% ao ano. Lá ele está considerando a taxa atual, que de novo está alta atualmente e é super interessante, de novo, a gente começar agora para aproveitar essa taxa, tá? Luísa, tenho pouco tempo para investir e vou ficar, sei lá, falta só 10 anos. Vale a pena ainda assim o Tesouro Renda Mais? Vale a pena, mas você precisa olhar ali o prazo dele, por exemplo. 2055 vai ser muito distante. Você vai precisar ali de um pouco menor, 2030, 35, por exemplo, e aí, por consequência, a rentabilidade dele também vai ser um pouco menor. Então, assim, para quem falta ainda muito tempo para investir, vale a pena já começar muito tempo para aposentar, vale a pena começar com pouco dinheiro no Tesouro Renda Mais agora. Agora, para quem já está chegando perto da aposentadoria, talvez seja mais interessante a gente pensar em ativos um pouco mais líquidos. Claro, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Garantir, de fato, a sua reserva de emergência um pouco maior do que quem está começando a trabalhar agora, por exemplo, que precisa só de alguns meses ali guardados. Você vai juntar uma quantidade maior de tempo e deixar mais acessível e, ao mesmo tempo, fazer pequenos aportes aqui no Tesouro para conseguir numa data menor, para já conseguir receber esse valor anteriormente, tá? Então, é preciso, quanto mais tempo você tiver, menor o aporte e também você consegue deixar num ativo que seja mais arriscado e menos líquido, já que você vai ter mais tempo aí para decidir. Agora, quem vai precisar pegar esse dinheiro anteriormente, é interessante que a reserva de emergência seja maior, ao invés de preocupar em fazer grandes aportes no Tesouro Renda Mais, por exemplo, tá? Porque como ele vai ter pouco tempo para render, vai ficar meio que elas por elas, então a gente vai preferir que a gente possa pegar esse dinheiro a qualquer momento. Ah, Luiz, então se eu precisar pegar o outro lá que eu investi, eu não vou conseguir? Você vai conseguir, só que esse tipo de título, ele é marcado a mercado. Então, todos os dias, o preço dele varia um pouco. Pode ser que no dia que você for sacar, se você tiver urgência e tiver que sacar naquele dia, você não vai poder esperar a taxa melhorar um dia melhor. Então, você fica um pouco presa, né, a taxa daquele dia. Agora, se for uma coisa que, posso esperar de novo o juro descer e o juro subir para eu resgatar. Aí você pode resgatar, você não é proibida de resgatar. O problema é que pode ser que no momento que você precisar resgatar, você tenha um deságio. Ou seja, você não tem a rentabilidade que você iria ter e também pode ser que o valor principal também seja modificado a depender da data, entendeu? Então, quando você precisa disso, em pouco tempo você fica mais dependente do cenário econômico. Agora, quando você tem mais tempo, não, você pode passar por ciclos econômicos e decidir sacar ou não, dependendo da sua necessidade, tá bom? Vamos às perguntas, porque eu já falei muito tecniquez aqui, às vezes ficou confuso e a ideia não é essa. Deixa eu abrir aqui a reunião para ver se tem perguntas. Gente, amanhã vai acontecer o seu dinheiro na mesa Pocket, tá? Que é o treinamento para a gente fazer nosso orçamento ao vivo à tarde. Então, se você precisar, a gente também, obviamente, vai falar de investimento. A gente vai passar por todas as fases de um orçamento financeiro e também por investimento, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui para a tela ficar maior e eu poder ver as perguntas. Ótimo, vamos lá. Tia Simone, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, por favor, faça a simulação pensando nas pessoas que têm idade mais avançada, tipo 50 anos e quer aposentar aos 65. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí a gente faz juntas. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Deixa eu ver se já está compartilhando. Tá. Vamos lá, ó. Já tenho. Deixa eu pegar as datas certinhas, os números certinhos. Tenho 50 anos e quero me aposentar aos 65. Então, 50 aos 65. Me fala um valor mensal aí que seja interessante. Vou fazer algumas simulações aqui enquanto você me fala um valor, tá? Vamos supor que eu queira ter uma mesada de 5 mil, igual na primeira simulação que a gente fez. E aqui eu vou deixar zerado, mas depois eu vou fazer uma simulação também como se eu tivesse já acumulado um patrimônio aqui, que vocês vão ver também que essa parcela diminui bastante, tá?
Então, vamos lá. Tenho 50 anos, quero me aposentar aos 65 com uma renda complementar de 5 mil por mês. Vamos ver quanto que eu preciso aportar mensalmente para conseguir esse número. Olha, como a diferença do tempo de aporte faz, né? Para conseguir esses valores, eu precisaria de um aporte mensal de aproximadamente R$ 2.400 por mês, se eu não tiver nada aplicado agora. Agora, vamos supor que eu já juntei um dinheiro, só não sabia onde colocar, que eu já tenho aqui, por exemplo, R$ 20.000 disponíveis para ajudar a diminuir um pouco essa parcela, né? Para eu conseguir pagar menos por mês. Vamos ver para quanto que vai esse valor. Olha, o novo valor, tendo já aportado R$ 20.000, volta para 2.279 ao invés de os 2.400. E se esse valor for, por exemplo, R$ 50.000? Vamos ver. Cai para R$ 2.000. Aí pode brincar bastante com esse simulador aqui. Eu vou até mandar no chat. E repare também, ó, que o valor, como eu tinha falado, né? O valor do vencimento, ou seja, no título anterior, a gente ia começar a receber em 2055. Então, de 2055 até 2074, a gente iria receber aquela mesada. Nesse caso aqui, como a gente quer aposentar daqui a 15 anos e não mais daqui a 30, o melhor ativo para a gente usar é o de 2040. Que aí de 2040 até 2059, você vai ficar recebendo esse valor mensal, tá? Luiz, eu acho que aqui uma renda só de R$ 2.000, só para eu ter um básico já garantido aqui, já vai resolver meu caso. Vamos ver quanto que eu preciso aportar por mês? Olha, esse valor já volta para R$ 990, ou seja, quanto maior o valor aqui que você quer receber por mês, consequentemente maior tem que ser o aporte. Mas aí também a gente pode pensar como, de fato, uma renda complementar, né? Eu quero garantir só conta de água, luz, internet, só as contas básicas fixas ali para eu não ter que preocupar com isso. Já garante ali uma parte do valor que você precisa, mesmo não sendo tudo que você precisa para passar o mês, já é uma grande ajuda ali e te desafoga em pelo menos uma área, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. E quem já se aposentou, pode fazer um investimento pensando a médio, longo prazo? Então, como eu disse, né? Felizmente a gente vai viver muito mais do que nossos avós, bisavós e etc. Então, claro que pode, mas aí eu acho interessante a gente já pensar em ativos que você consegue passar para outras pessoas, deixar outras pessoas assumir, caso você não esteja até o tempo do vencimento, né? Porque dependendo da idade, faz mais sentido deixar mais líquido, ou então utilizar, por exemplo, em previdências privadas, você consegue deixar como se fosse um usufruto, sabe? Então, assim, você pode fazer um investimento a longuíssimo prazo e deixar outra pessoa resgatar, caso seja o caso, tá? Deixa eu ver outra pergunta. O rendimento do Tesouro Direto é melhor do que uma caixinha no banco digital? Então, boa pergunta. O Tesouro Direto, ele é uma plataforma que tem diversos ativos financeiros. Então, a gente tem ali o ativo financeiro que rende igual a Selic, e esse vai render igualzinho lá dos bancos digitais, tá? Quando ele rende 100% do CDI. Mas a gente tem outros tipos de ativo, por exemplo, títulos pré-fixados, ou seja, hoje você já sabe que você vai ganhar 15% ao mês. Opa, eita, ao mês estava lindo, né? 15% ao ano. Essa taxa ela é pré-fixada. Quando você está numa taxa Selic, por exemplo, ela é pós-fixada. Por que pós-fixada? Porque depende de quanto aquela taxa tiver na época. Por exemplo, agora a gente estava numa taxa de juro de 14,75. Então, seu dinheiro estava rendendo 14,75 até quarta-feira. A partir de quarta-feira, vai começar a render 14,25. Então, é uma taxa pós-fixada. Cada vez ela é fixada num ponto diferente. A pré-fixada não, você já sabe exatamente quanto que vai render. E tem também títulos atrelados à inflação, que aí é quando você quer ter uma rentabilidade real, né? Ou seja, meus R$ 100 de janeiro comprava uma cesta de 10 produtos. Quanto que eu preciso para comprar a mesma cesta de 10 produtos? Provavelmente vai ser mais de R$ 100. Então, o título atrelado à inflação faz com que seus R$ 100 tenham o mesmo valor ao longo do tempo, mesmo que no sentido de quantidade de coisas que compra, tá? Então, tem um título que é o mesmo, rende a mesma quantidade do que
a caixinha do banco digital, mas aqui também você consegue fazer uma carteira mais equilibrada. Você consegue colocar, por exemplo, uma parte na Selic, uma parte pré-fixada e uma parte na inflação, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Lá no Tesouro Direto, para aplicar em ativos diferentes, o que eu preciso levar em conta? Você precisa levar em conta, primeiramente, quando você vai precisar desse dinheiro. Essa é a informação mais importante quando a gente está pensando no investimento, porque a gente precisa poder sacá-lo quando a gente precisar, né? Então, a primeira coisa que você vai definir é: eu posso deixar esse dinheiro guardado por quanto tempo sem precisar dele, né? Então, isso já faz com que a gente precise ter uma reserva de emergência caso alguma coisa aconteça. Porque a gente sabe que o imprevisto vai acontecer, né, gente? O nome é imprevisto porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas que vai acontecer alguma coisa, a gente sabe. Então, depois que você já tiver feito ali uma reserva de emergência interessante, você vai colocando outros tipos de ativos. E aí, o operacional é o mesmo, tá? Para comprar qualquer tipo de ativo. Você pode colocar por Pix o dinheiro já direto no sistema do Tesouro Direto, ou você pode deixar no seu banco e ele faz o débito lá no banco. Como eu falei anteriormente, o Inter já tem essa ligação, que você consegue agendar aqui no Tesouro Direto, por exemplo, descobri que se eu colocar todo mês R$ 990, eu vou conseguir o que eu preciso, né, o meu objetivo financeiro. Você já consegue agendar mensalmente esse débito meio que automático. Então já agiliza bastante e já entra também na nossa aula anterior, que é de como automatizar nossos investimentos, né? Essa diferença da taxa era 0,75, essa diferença da taxa era 0,75 e passou para 0,5. É alarmante ou mínima? Então, como eu falei, né? A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, junta para decidir se a nossa taxa de juros está equilibrada. Está equilibrada para quê? O objetivo da taxa de juros é realmente conter a inflação. Então, se a gente tem uma taxa de juros alta, as pessoas não conseguem gastar tanto, então tem menos dinheiro em circulação, por consequência, a inflação tende a diminuir. Tá? Então, a ideia da Selic é sempre controlar a inflação. Quando a gente tem uma Selic alta, significa que a gente estava vindo também de um período de inflação baixa, de inflação alta. Agora, com a Selic caindo, significa também que a nossa inflação está caindo. Então, é um bom sinal para a economia como um todo, mas os investimentos, eles começam a render menos do que anteriormente, né? A ideia é que agora as pessoas, de fato, comecem a investir no mercado real, abrir empresas, contratar funcionários, colocar mais dinheiro em circulação. Então, quando a taxa de juro cai, a tendência é que as pessoas comecem a, de fato, colocar mais dinheiro na economia e a rentabilidade por si só começa a cair. Então, para deixar seu dinheiro parado, você ganhava 15%. Para que eu vou abrir uma empresa se eu já estou ganhando livre aqui 15%? Agora não, né? Está rendendo só 10%. Por exemplo, lá na época do governo anterior, há quase 8 anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 2% ao ano. Para que eu vou investir meu dinheiro para ficar rendendo 2% ao ano? Faz mais sentido eu, de repente, abrir um negócio, pensar num investimento anjo, alguma coisa que renda mais. Então, não é alarmante, já é uma coisa que se espera, né? São ciclos financeiros. Então, a taxa de juros sobe, depois ela vai caindo, e a tendência é que ela vá caindo mesmo de 0,25 em 0,25, para exatamente não dar essa quebra do nada no sistema financeiro no geral, né? Já que essa taxa é a taxa que baliza todas as outras coisas do nosso país. Ela que baliza a taxa de juro interna do banco, a taxa de crédito. Então, não dá para tirar de 14 para 8 do nada. O impacto é muito forte, então eles vão fazendo quedinhas realmente menores ali para a gente não ter tanto impacto, tá? Isso significa que o preço das coisas vai diminuir um pouco também, certo? Então, espera-se que sim, né? Porque quando a gente contém a inflação, o nosso poder de compra, ele se mantém por mais tempo. Apesar de que, assim, né? Nosso querido amigo Trump não está ajudando, e com essa questão lá no Oriente Médio, a gente está tendo uma elevação de preços causadas pelo mercado de petróleo. Então, mesmo tendo nossa inflação controlada, a gente vai ver um aumento dos preços por causa de um outro fator externo. Mas se não tivesse essa palhaçada acontecendo, a gente ia ver uma queda mais vertiginosa nos preços do supermercado, sim, tá?
Mais alguma pergunta? Pam, 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 pam. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem mais alguma coisa. Pessoal que passou no Instagram, muito obrigada. Tudo que vocês precisarem de links para entrar no grupo, para passar, para entrar no Pocket, que vai acontecer amanhã, que a gente vai construir juntas o orçamento, é só link da bio, tá? Apareceu uma outra pergunta aqui, ó. Sobre a aposentadoria, você acha que vale a pena pagar INSS? Então, no caso do INSS, na maioria das vezes a gente nem tem a opção de não pagar, né? Existem leis que fazem com que isso já seja descontado em folha, justamente para garantir que ao aposentar aquele trabalhador tenha alguma coisa. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar em coisas alternativas com toda certeza, tá? Fazer ali um paralelo do INSS com uma aposentadoria. Vou colocar privada, mas aqui o Tesouro ele não é privado, né? Mas eu falo assim, uma coisa feita por você mesmo. No caso de pessoas autônomas que não têm esse débito do INSS automaticamente, aí sim eu acho que vale a pena você dedicar a uma construção de uma carteira mais sólida em outros ativos do que o INSS, tá? Eu acho que para quem não tem essa obrigatoriedade, a liberdade de poder escolher outros ativos te dá mais controle mesmo, né, do processo. Respondi? Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Opa! Apareceu outra aqui. Vamos lá. Isso. Para quem é MEI, a aposentadoria fica bem mais incerta. Você também indica o Tesouro Direto? Isso, exatamente o que eu acabei de falar, né? Para quem é MEI, na guia da DAS lá, você já vai, quando você for ler, você vai ver que tem uma partezinha ali que já é sobre o INSS, tá? Mas você vai ver que é um valor muito pequeno. Dificilmente você vai conseguir um salário interessante de aposentadoria só com isso, e pode usar de outras ferramentas, assim, como o Tesouro Direto. Mas aí o Tesouro Direto é para investimentos de pessoa física, tá? Então você vai ter que fazer na sua pessoa física. Você não vai usar o CNPJ do MEI para isso, tá bom? É isso, muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Amanhã a gente vai ter seu dinheiro na mesa Pocket. O link tá na bio também. Pode clicar lá que a gente vai construir juntas esse orçamento financeiro. Tá bom? Vamos curtir esse feriadão. Feliz dia do trabalho para vocês e beijo, beijo.